Imagine por um instante que grande parte das suas vitórias futuras já está sendo construída agora, neste exato momento, mas não no que você está fazendo diante dos outros, e sim no que você faz quando ninguém está olhando. A maioria das pessoas acredita que os avanços mais significativos acontecem em momentos grandiosos, em conquistas visíveis, em marcos celebrados publicamente, mas a verdade é outra. As vitórias que mudam destino surgem no silêncio, quando você trava pequenas batalhas internas que o mundo jamais verá. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. O caminho silencioso da mente forte. Essa estrada onde poucos realmente decidem caminhar, mas onde todos que decidem trilhar acabam encontrando a versão mais poderosa de si mesmos. Enquanto muitos procuram fórmulas mágicas, atalhos, motivação instantânea, reconhecimento e resultados imediatos, os verdadeiros construtores da própria vida vão acumulando pequenas ações consistentes que, a longo prazo, criam uma força mental capaz de abrir portas que antes pareciam impossíveis. Mas por que tão poucos fazem isso? Porque exige coragem para olhar para si mesmo sem máscaras, determinação para agir mesmo sem aplausos e maturidade para entender que crescimento real nunca é confortável, nunca é rápido, nunca é glamouroso. É um processo silencioso, disciplinado e contínuo. E você talvez não perceba, mas existem momentos no seu dia em que a sua mente tenta negociar com você. Aquela sutil vontade de adiar o despertador, de deixar uma tarefa para depois, de não fazer algo importante porque ninguém vai saber mesmo. São nesses momentos que o caminho se divide. De um lado, você permanece igual. Do outro, você se torna alguém mais forte do que era ontem. A mente forte não se constrói apenas treinando persistência. Ela se constrói enfrentando o próprio comodismo. Ela nasce quando você decide fazer o que precisa ser feito mesmo, quando ninguém está por perto para validar, elogiar ou fiscalizar. E é dessa coragem silenciosa que surgem as vitórias que transformam a vida. Quando você começa a agir de maneira silenciosa, algo poderoso acontece. Você passa a construir uma identidade sólida, uma convicção interna que independe da opinião dos outros. Você não precisa mais de aplausos para continuar avançando, porque o seu combustível passa a vir de dentro. Esse é o tipo de força que ninguém pode tirar de você. É algo que se desenvolve quando a intenção e a ação começam a conversar entre si. Quando você decide que não basta apenas querer melhorar, você vai de fato melhorar. Mesmo que seja difícil, mesmo que você esteja cansado, mesmo que ninguém esteja vendo, e talvez você já tenha sentido isso. Aquele instante em que você faz uma pequena escolha certa, levantar da cama quando o corpo quer ficar, estudar um pouco mais quando a mente quer distração, treinar mesmo sem vontade, trabalhar no seu objetivo quando as circunstâncias externas tentam te empurrar para longe. Esses momentos pormenores que pareçam moldam o seu caráter. São eles que criam a mente forte, que sustenta suas maiores conquistas. Os verdadeiros vencedores entendem que a força interior não se constrói quando tudo está bem, mas quando você age corretamente, mesmo nos dias em que nada parece ajudar. Quando você decide que não vai ser escravo da própria preguiça, do próprio medo ou da própria dúvida. Quando você escolhe crescer e não se esconder, e a partir desse ponto, algo começa a mudar na sua percepção. Você passa a perceber que cada pequena ação silenciosa é como colocar um tijolo na construção da sua nova vida. A casa não aparece no primeiro dia, no segundo, ou talvez nem no 10º, mas aos poucos a estrutura se ergue diante dos seus olhos. A mente forte
Funciona exatamente assim. Você não se torna alguém disciplinado apenas porque decidiu. Você se torna disciplinado porque dia após dia faz escolhas que fortalecem esse músculo invisível. E quanto mais você treina, mais naturalmente passa a agir de maneira alinhada com aquilo que deseja alcançar. Mas existe um ponto importante que quase ninguém comenta. O silêncio traz clareza. Quando você para de mostrar tudo, de anunciar todos os planos, de buscar validação, antes mesmo de começar, você se livra de uma das maiores fontes de sabotagem, a necessidade de parecer alguém que ainda não é. Esse silêncio estratégico permite que você cresça com consistência, sem pressões externas, sem comparações e sem distrações. Por quê? Quando você fala demais, você alimenta seu ego. Quando você age em silêncio, você alimenta sua evolução. Há uma diferença profunda entre as duas coisas. As pessoas que falam demais sobre o que vão fazer se perdem no próprio discurso. As que agem em silêncio surpreendem o mundo com resultados. E à medida que você se torna esse tipo de pessoa, um fenômeno interessante ocorre. Sua energia muda. Pessoas mais fracas mentalmente começam a se afastar, porque não conseguem lidar com alguém que não se deixa controlar pela opinião externa. Pessoas mais sábias passam a se aproximar, porque reconhecem força em alguém que se dedica ao crescimento real. E o mais importante, você começa a se respeitar mais. Quando você cumpre suas próprias decisões, quando faz o que disse que faria, quando age mesmo sem testemunhas, você cria uma confiança interior que não pode ser abalada. É essa confiança que faz você ousar mais, sonhar mais alto e agir com mais precisão. Só que nada disso acontece de um dia para o outro. A mente forte não nasce pronta. Ela é lapidada como uma pedra bruta, que com o tempo vai se transformando em algo valioso. E esse processo exige 3 elementos fundamentais: consistência, consciência e coragem. Consistência para manter as pequenas ações que geram grandes resultados. Consciência para perceber quando a sua própria mente tenta te sabotar. Coragem para escolher o caminho difícil quando esse é o caminho certo. Quando você une esses 3 elementos, você se torna praticamente imparável. E aqui está um ponto que talvez você nunca tenha percebido. Tudo o que você treina no silêncio aparece inevitavelmente na sua vida pública. A forma como você pensa, age, decide e reage é construída nos bastidores. Não existe como enganar esse processo. Se você treina força interior, disciplina e propósito, isso transborda para o mundo naturalmente. Da mesma forma, se você treina procrastinação, desculpas e autossabotagem, isso também aparece. A vida é sempre um reflexo do que você faz internamente. Os maiores progressos que você fará não vão acontecer em momentos épicos, mas em situações comuns, onde sua mente é testada. Quando você decide acordar no horário certo, quando você escolhe não se render ao impulso de se distrair, quando você respira fundo e faz o que precisa ser feito, é nessas pequenas escolhas que você se torna o tipo de pessoa capaz de conquistar coisas grandes. Porque ninguém nasce com uma mente forte. Ela é construída tijolo por tijolo, ação por ação, dia após dia. E conforme você avança nessa jornada silenciosa, perceberá que algo poderoso acontece. A vida começa a responder de forma diferente. As oportunidades aparecem porque você está mais preparado. A intuição fica mais forte porque sua mente está mais alinhada. O medo diminui porque você aprendeu a enfrentá-lo. A dúvida perde poder porque você aprendeu a confiar em si mesmo. A procrastinação enfraquece porque você treinou sua disciplina.
Nada disso surge por acaso. Surge porque você decidiu caminhar pelo caminho que pouquíssimos escolhem. O caminho silencioso da mente forte. E é nesse ponto que chegamos ao momento mais importante deste vídeo. O entendimento de que você não precisa esperar nada externo para começar essa transformação. Você não precisa esperar uma motivação repentina, uma oportunidade ideal, um sinal divino, o ano virar, a semana começar ou alguém te incentivar. A transformação começa agora, no exato momento em que você decide que chegou a hora de ser alguém. Diferente. A partir do instante em que você escolhe agir mesmo sem vontade. A partir do segundo em que você percebe que sua vida é construída nos detalhes cotidianos e não nas ocasiões extraordinárias, existe uma versão sua muito mais forte, mais disciplinada e mais determinada, esperando para ser construída. Mas ela não será criada em ambientes de conforto, nem em momentos de inspiração. Ela será criada no silêncio, nas escolhas pequenas, nos desafios invisíveis. E quando essa versão finalmente surgir, o mundo vai perceber, porque ninguém consegue esconder a força de alguém que venceu a si mesmo. E agora eu quero que você reflita profundamente quais são as pequenas batalhas que você precisa vencer hoje, silenciosamente, para se aproximar da pessoa que deseja ser. O que você tem adiado, o que você precisa começar. Onde está a luta que o mundo não vê, mas que pode mudar absolutamente tudo na sua vida? Se esse vídeo te ajudou a enxergar sua própria jornada de maneira mais clara, comenta. Aqui embaixo, eu assumo meu caminho silencioso. Isso ajuda o algoritmo, mas principalmente reforça o compromisso com você mesmo. Deixe o seu like se essa mensagem fez sentido, porque isso nos permite continuar trazendo conteúdos que fortalecem sua mente e sua evolução. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora para continuar recebendo reflexões e práticas que vão moldar a sua força interior dia após dia. A sua próxima grande vitória começa no silêncio. E ela pode começar hoje.